Olá, mais uma vez estamos com vocês na TV com Maceió, canal 12 da NET, com o nosso programa Construindo Pontes. Naquela proposta nossa de sempre procurar que as pessoas entendam e aprendam das mãos. Hoje, dando continuidade a todo esse processo desse 2016, isso é para mostrar as coisas boas, dialogar, com você que é nosso principal convidado, juntamente com Padre Monsenhor Cícero Leite, que quer que chame ele Padre Cícero Leite, ele antes é um sacerdote, para conversar com vocês a terceira parte nossa sobre o Concílio Vaticano II. Esse grande encontro da igreja que fez mudar completamente, precisa mudar também muitas coisas mais ainda. Padre Cícero, quais as coisas boas que o Concílio trouxe para a nossa igreja? Boa tarde, Valverde, boa tarde você que está nos assistindo. Eu começaria dizendo o seguinte, já dissemos aqui, a igreja pós-concílio de Trento, o concílio de Trento foi o concílio que foi a resposta da igreja à Revolução Protestante do século XVI. Eu quero sublinhar essa questão aqui, na primeira vez que estivemos aqui com o professor Álvaro, quando eu falei da Revolução, ele discordou. Mas eu volto a insistir, foi uma revolução, não foi uma renovação. O protestantismo não é uma restauração, não é uma reforma. Reforma fez o Papa Gregório VII, no século XI, ele reformou a igreja. A igreja precisava de uma reforma e ele fez. E houve muitos movimentos que tiveram como objetivo reformar a igreja. Houve. No século XVI, a coisa que vinha se deteriorando desde o início do século XIV, com as crises que aconteceram dentro da igreja. Portanto, era preciso uma reforma. Uma reforma. E por que não aconteceu essa reforma? Porque os papas não tiveram coragem. Exigia muito deles, né? E foi um momento tão doloroso para a vida da igreja, século XIV, século XV, como já foi dito aqui, momento de ter 3 papas. 3 papas? 3 papas. Completamente partido, né? Um em Roma, um em Avignon, na França, e o outro em Pisa. Pisa, né? Em Pisa. Né? Então, isso foi deteriorando a igreja. Quer dizer, o que salvou, uma coisa interessante, eu me lembro que certa feita um professor dizia o seguinte, olha, nas grandes crises da igreja, quem a salvou foi o povo. Eu me lembro isso aqui, o professor de História da Igreja lá na Bahia, o Frei Hugo, dizia, nas grandes crises que a igreja viveu, quem salvou a igreja foi o povo cristão. Mesmo, povo cristão. Com fé e coragem, né? Grandes momentos de crise. Testemunho mesmo, né? O povo cristão católico que tinha amor à igreja e tudo mais, o povo salvou a igreja. Né? Então, Lutero não quer fazer uma reforma na igreja. Nem fez. Ele fez uma ruptura. Cortou. Ele rompeu com a tradição. Então, isso é triste. Então, um rompimento com a tradição dos primórdios da igreja. Pois bem, o Concílio de Trento, se lembra que o próximo ano vai celebrar os 500 anos dessa reforma, dessa revolução. Outubro do próximo ano, depois de 2017, vai celebrar os 500 anos da Revolução Protestante. Né? Curiosamente, o concílio que aconteceu na cidade de Trento só foi instalado em 1545. Muito depois. Muito depois, quer dizer, o estrago foi grande. Você pode ter uma ideia, todo o norte da Europa aderiu ao protestantismo. O norte da Europa. Quem ficou fiel a Roma? Ao catolicismo? Abalou muito a igreja. Abalou. Rompeu. A cristandade ocidental foi rompida ao meio. Isso é história, né? Você pode negar isso. Pode negar isso. Ficou fiel ao catolicismo. Portugal, a Espanha, a França, muito medíocre, lá, porque já havia essa questão desde
o século XIV, briga entre o papado até hoje a França passa essa impressão. Até hoje, a França sempre foi muito complicada. Continua sendo. Em termos de religião, em termos de política. Foi sempre complicado e continua complicado a França. Né? Muito bem. Pois bem, então você tem impressão, lembro de um autor que diz o seguinte, parece que o furacão havia varrido a Igreja Católica da Europa. Né? Então, portanto, só em 1545 é instalado na cidade de Trento o concílio para tratar dessas questões. E digo, o concílio de Trento, que muita gente toma como um concílio reacionário, um concílio, e anarquiza com esse concílio, ele foi um concílio restaurador. Completamente. Ele foi um concílio reformista. Reformou. Voltou o caminho, né? E coisas boas que ainda hoje nós somos devedores ao concílio de Trento. Né? E tanta gente critica, né? Muita gente critica, nós somos devedores. Vou dar um exemplo muito simples. Antes do concílio, foi um dos motivos da crise, era que os bispos podiam ter 3 dioceses. 3 dioceses? E não governava nenhuma. Daí que surgiu essa história de vigário-geral, que está ainda para compensar já a ausência isso aqui. dele, né? Quer dizer, o vigário-geral tem até hoje, era né? o procurador do bispo que não ia lá na diocese. Exato. O já naquela época, corte. Vinha de longe o erro, né? Pois é, está aí. Quer dizer, então, Trento, não. Cada bispo tem que morar na sua diocese. Né? Tem que morar na sua diocese. E é o certo. Né? Acabou essa história. Quer dizer, isso não foi fácil combater esses males na igreja. Não foi fácil. É bom que nós padres também tomemos consciência disso. Porque às vezes nós ignoramos. Uma das coisas que eu sempre critiquei, por onde eu passei, fiz seminário e tudo mais, e aqui também. Quer dizer, se dá muita importância estudar metafísica, estudar não sei o quê e tal, não sou contra isso, acho que devo estudar mesmo. Se dá pouca importância à história da igreja. Que é todo o caminho. Isso é o problema. Todas as experiências estão ali, boas tudo e más. Isso aqui. Ou então, sempre foi um curso meio marginal. Como secundário, né, padre? É uma coisa secundária. Quando, ao meu ver, é uma coisa essencial. Para eu entender a igreja, todo esse movimento, esse fluxo e refluxo que tem acontecido ao longo desses 2000 anos de cristianismo, eu tenho que entender essa história. Tem que entender a história. Né? Para que eu possa me situar, eu possa saber para onde a história está me levando. E ter segurança na sua caminhada. Ter segurança. Exato. Entendeu? Pois bem, mas é um curso marginal. É mágica aqui. Isso aqui ninguém dá muita importância. Daí está um problema aqui. Né? Exato. Né? Pois bem, então é o seguinte, colocando a questão, repito, não foi uma reforma. Lutero fez uma revolução. Isso é importante, né? Quem reformou foi o Concílio de Trento. Ele reformou. Eu disse que cada bispo passou a morar na sua diocese, acabou os privilégios, ter mais de uma diocese. Uma outra coisa boa foi formar um novo tipo de padre que respondesse às necessidades do homem da igreja naquele momento. Foram os seminários. O seminário foi nessa seminários. Né? Ainda hoje está aqui, hoje decadente. E a decadência, claro, o modelo não podia ser mais aquele seminário tradicional, né? do tipo tridentino. Precisa mudar. Mas não foi isso que fez o Vaticano II. Aí, e está aí também a crise no clero. É uma crise grande. Não pense que o clero está em mil maravilhas, não. Não está em mil maravilhas. E a crise é mundial, né? É mundial. Mundial, né? Crise no clero mesmo. Não é só que não, um todo. Né? Porque, de uma certa maneira, mexeu naquela estrutura e nos colocou uma outra que respondesse às necessidades. Eu entendo, repito, dizer, claro que você não vai formar padre de hoje numa mentalidade do tridentino. Não tem condições, né? Não porque o Trento não foi importante, ele foi importante para o tempo dele. Naquela época. Para a época. Exato. Ele foi mais do que importante. Mas para hoje ele não responde. Mas há um tripé do tridentino que eu acho que não tem tempo. Há um tripé. Qual é o tripé da formação do Concílio de Trento? Para formar bons padres. Formação espiritual. Né? Formação moral e formação intelectual. Moral, espiritual, moral e intelectual. É o tripé dele. É o tripé. Isso não caduca. Isso mantém até hoje?
Mas levando, né? É importante manter isso, né, padre? Isso aqui, uma boa formação intelectual, uma boa formação moral, e religiosa. Uma boa formação... Conhecendo, inclusive, a história da igreja, toda a história da igreja, dificuldades, né? Vitórias e derrotas. Moralizou o clero de então. Exato. Moralizou. Né? O clero era bagunçado. Esse tripé eu acho que não caducou. Né? É a mesma coisa. Me lembro que eu vi uma psicopedagoga, ela dizendo o seguinte, e depois eu vi muito isso na aula de teologia moral na Bahia. Um padre depois deixou o ministério, um belga, o padre Tiago Sonneville, ele dizia sempre para nós nas aulas de teologia moral, para formar bem uma pessoa, olha essa coisa aqui, 3 coisas, formação humana, formação moral, formação cristã. Esse tripé. Veja, uma criança que não tem uma boa formação, uma formação humana, né? Não sabe lidar com uma criança, se arranca a criança do colo da mãe e bota numa escolinha, num hotelzinho para a criança. Não tem futuro. Olha o problema aí. Exato. Porque o problema hoje desse desmantelho da juventude não é só nas classes populares, não, de grota e tudo mais. Vai nas classes médias altas e tudo mais, para você ver a bagaceira. Né? Formação moral. Em todos os níveis. Você tem que dizer, mostrar, olha, você pode isso, você não pode isso aqui. Né? Isso aqui você pode, aqui não pode. Né? Aqui você pode, você não pode. E por último, uma formação cristã, não formação religiosa. Isso é religião, pode ser uma religião natural, inconsequente. De interesses. Pronto. Não? Exato, que está vendo muito hoje em dia, né? Interesse aqui. De fortuna, não é qualquer religião riqueza. Que serve. A gente respeita tudo mais. Exato. Cada um é livre para optar por sua religião e tudo mais. Eu prefiro a minha. Eu também. Porque eu conheço as raízes da minha fé. Então pronto. E é por isso que é padre há tanto tempo, né? Não renegou sua fé até hoje. 37 anos, vou completar agora. Né? Pois bem, então acho que a gente, para entender bem o Concílio de Vaticano II, repito, a igreja, de uma certa maneira também, uma coisa que não foi boa, porque Trento engessou a igreja. A igreja podia, muito presa, né? Porque, diante dos problemas, era tantos, né? Eram tantos problemas. Quando surge o concílio, terminado o concílio, a igreja está engessada. Né? O concílio é uma grande autoridade, né? É maior que tem, né? Só não é mais do que o Papa, né? Exato. O Papa, o concílio é importante, mas é o Papa quem convoca o concílio. Exato. Que era uma mentalidade que já vinha lá do século XIV e XV, quer dizer, eu queria colocar o concílio acima do Papa. Sim. E foi motivo de confusão. Olha essa coisa aí. Não é? Pois bem, então o Trento, de fato, tem coisas boas, coisas que não foram tão boas, porque engessaram a igreja. A igreja é uma igreja engessada. Né? Para celebrar no Sol do Tempo... Esse engessamento demorou muito tempo, padre? Tem 400 anos, praticamente. 400 anos? Foi o Concílio de Trento de 540. O Concílio de Trento levou 18 anos. Ele levou 18 anos. 18 anos. Vaticano II foram 3 anos. 3 anos. O Concílio de Trento começou em 1545 e terminou em 1563. Mais de um Papa? Muitos. Papa, muitos. né? Começava, parava e tal, depois recomeçava, o Papa morria. Tudo com problemas internos, né? 5 dias porque também eram homens velhos e tudo mais, alguns não tinham tanta coragem de enfrentar os problemas. Exato. Né? Não eram fáceis, não. Não eram fáceis. Como não foi fácil também conduzir o Vaticano II. Não foi. Porque João XXIII foi sortudo. Ele morreu depois da primeira sessão. Eu não sei se ele teria estrutura para segurar o concílio, como fez o Papa Paulo VI. Paulo VI foi vítima do próprio concílio, que ele levou adiante e tudo mais, mas ele sofreu e morreu um homem angustiado. Angustiado pelos dois lados, as duas pontas do grupo progressista e do grupo conservador. Ele morreu. Os dois aqui, um queria uma igreja já no Concílio Vaticano IV e o outro queria uma igreja antes do Tridentino. Ele morreu um homem angustiado. Os últimos, me lembro, o Paulo VI foi da minha formação, né? Paulo VI morreu em 78, um homem angustiado, muitos problemas surgiram, que não se esperava isso.
Ele sem poder solucionar. Outra coisa curiosa, viu, Valverde? Temos que comparar para ver onde a igreja ganhou e onde a igreja... O ganho não foi tão grande. Há uma pleiade de congregações religiosas, missionárias, que surgem, congregações caritativas que surgem no pós-tridentino. Congregações para formar padres diocesanos. A própria França complicada, mas surgiram grandes vultos de bispos, de padres, como vou dar um exemplo, São Vicente de Paulo, não só cuidou dos pobres, mas também da formação do clero. Tanto é que os lazaristas foram que formaram as gerações de padres aqui no Brasil. Até o rompimento no ano, se não me falha a memória, que no Brasil, em 1968, quando fechou o seminário de Mariana, em Minas Gerais. Famoso, né? Esse famoso seminário, foi por aí que o Concílio de Trento começou a entrar no Brasil. Olha, isso no século XIX, século XIX. Quer dizer, por quê? Porque para esses documentos do concílio serem implantados nas dioceses, é preciso que os reis consentissem. E havia muitas coisas... E os reis consentissem? A ligação igreja e Estado. Foi uma outra coisa triste. Né? Essa ligação da igreja com o Estado, hoje ela é criticada, só deu prejuízo, pisada, né? E coisas que ela não teve culpa. Um exemplo disso é a tal da Inquisição espanhola, né? Que o Filipe II pintou e bordou, a igreja levava a com culpa. O tribunal da Inquisição. Lá realmente a Inquisição foi feita. Mas era um tribunal eclesiástico, serviço do rei. Do rei. Os interesses dele, e né? O rei, Filipe II era terrível. Ganancioso, né? Não tanto ganancioso, era um homem... Cruel, e um cara meio paradoxal. Porque era um rei meio monge. Porque ele morava no Escurial, passava mais tempo no Escurial, que era uma espécie de palácio mosteiro. Era lá onde ele ficava mais tempo e tudo mais. Isso era um rezador, um piedoso, mas não perdoava os inimigos. O principal que é o perdão não tinha. E a igreja nas mãos dele, a igreja estava nas mãos do rei. Né? Seminário de Mariana. Seminário de Mariana, foi esse aí, ó. Olha, o Cajueiro é eficientíssimo, né? Pois bem, foi o nosso clero aqui no Brasil. Passou a ser formado no espírito do Concílio de Trento, né? A partir de se não me falha a memória, 1846, se não me falha a memória, é por aí. Com um bispo lazarista, Dom Viçoso, processo de beatificação. Não sei porque esse cidadão não é beato e não é canonizado. Porque esse homem fez um bem imenso. Trabalho imenso. Fez um bem imenso à igreja do Brasil, no século XIX. Um bem imenso esse cidadão fez. Não era nem para discutir a santidade de Dom Viçoso. Dom Viçoso era realmente um homem piedoso, vivia numa cartucha. Ele mesmo fez uma cartucha onde ele vivia. Terminava os trabalhos missionários, tudo mais, visitava toda a diocese, naquele tempo, no lombo de um cavalo, dormindo em casa de palha, tudo mais. Era um ardor missionário fantástico. Homem santo mesmo, né? Isso foi o Concílio de Trento. Você vai ter aqui, nesse período de Trento, aqui, portanto, congregações para formar padres, congregações missionárias, jesuítas, os capuchinhos nascem também nesse momento, é uma reforma. Mas outra coisa curiosa, essa coisa de moralizar o clero, de moralizar a doutrina, missões populares, Concílio de Trento. Tranquilo. Ora, eu já disse aqui, o que foi que aconteceu com o Vaticano II? Ao invés de a gente avançar, recuou. Eu disse que o Brasil perdeu mais de 3 mil padres. Por causa disso? Que crise? A crise de Trento. Com o Vaticano II, desculpe. Esse Papa fica muito angustiado, Paulo VI. Muito angustiado, sofrido, amargurado. Sem conseguir dar um passo para frente. Conservador brigando para um lado, progressista por outro, ele aqui. Terrível, não é isso? Terrível. Um homem sofrido. Entendeu? Sofrido. E dos amigos dele. Foi dos amigos dele do concílio, porque, na verdade, ele comungava com as ideias dos bispos alemães, já disse aqui, repito, Paulo VI, os bispos alemães, franceses, belgas e holandeses, eles formaram um bloco e manipularam o concílio com os seus teólogos.
O Bento XVI fazia parte do bloco dele naquela época? Ele não era bispo, era padre. Era Cardeal Ratzinger, né? Não, ele era padre. Era padre ainda. Ele era padre, mas ele foi teólogo do concílio, foi consultor do concílio. Já tinha influência. Só que depois, quando ele viu que o rumo que queriam dar a igreja pós-conciliar não era aquilo que tinha na cabeça, ele recuou. Se afastou, né? Ele recuou. E por isso também Inteligente. ele pagou um preço caro. Há um livro, lamento isso aqui, e lamento ter que dizer isso aqui, e eu protestei, eu liguei para a livraria editora Paulus, ousadia, né? Não, ele Eu fez certo. eu sou um padre matuto lá de Alagoas, daqui de Alagoas. Mas, né? Olha, esse livro aqui, publicado pelo seu Hans King, vocês publicaram esse livro. Vocês já viram o que é que está dito Qual é o nesse livro? nome do livro? Veja o título do livro. Veja o título do livro. Esse cidadão também foi um dos consultores do concílio, né? Seu Hans King. Né? A salvação para a Igreja Católica, uma interrogação. A salvação para a Igreja Católica, uma interrogação. Pessimismo, muito forte. Né? Lá para as tantas, ele chama o Papa Bento XVI, que era Papa ainda quando ele lançou esse livro, e foi publicado aqui no Brasil pela editora Paulus. Paulo, né? Interessante. Né? Sabe o que é que ele chama o Papa? De cínico. Está escrito nesse livro. No livro, textualmente. Está escrito aqui, ó. Está aí. Ó. Cínico. E não teve nenhuma punição a isso. Nenhuma. Liguei para lá. Como é possível isso aqui? Vocês viram isso aqui? É. Não, deixa eu falar com o diretor. Ninguém comenta isso, né? Ninguém comenta isso. Deixa eu falar com o diretor. Não, mas não pode. Por que não pode? Exato. Pois você diga a ele. Deixa meu telefone. Está aqui meus telefones aqui. Ele liga para pode ligar a cobrar. Isso é um absurdo, né? Chamou o Papa de cínico. Na própria igreja, né? Hans King. Foi um dos teólogos do Concílio Vaticano II. Quer dizer, estava mesmo sem controle, né? Entendeu a questão? Então, essa questão que eu acho, essa história que não é contada. Não é contada. Ela não foi escrita. Não foi escrita. Há uma história que não foi escrita do concílio. Mas está saindo. Que é o tema de hoje, né? Porque a história que não foi escrita. E está saindo. Né? Algumas coisas, eu li isso aqui e foi com espanto que eu... É o livro esse daí, né? Hans King. Olha aqui, esse livrinho tem salvação. aqui. Esse Paulo acha tudo, né? Aqui, ó. Esse Paulo, esse Paulo é uma história. Esse livrinho aqui... Olha a Paulus embaixo, logo mais. Paulus, toda Paulus, aqui. É um absurdo, né? Não sabia desse nome. É um crime. Chamou o Papa de cínico. Cínico. Isso está, padre Cícero. Eu estranho isso. Eu estranho também demais. Uma editora católica. Católica. Permite isso, né? E permite isso aqui. E pior que esse livro, eu comprei isso aonde? E somos nós que mantemos essa... Mantemos. Houve um encontro, né? Da Diocese, que a Diocese promove, fim de ano, a Assembleia Diocesana. Foi lá na Casa do Pobre. Eu vi esse livro, estava lá, o livreiro estava lá. Eu vi esse livro aqui em Maceió. Aqui em Maceió, na Casa do Pobre. Foi lá que eu comprei. Foi nem nas Paulinas. Foi nas Paulinas, não. Quando eu vi o livro, me chamou a atenção. Comprei. Curiosidade. Verdade. Pá. Aí o cara vai cínico. lá. Chama o Papa de cínico. É muita ousadia. Mas eu digo outra coisa aqui. Há um outro livrinho aí, está nas Paulinas, publicado pelas Paulinas. Liguei para lá, mas não consegui falar também. Tá, esse aqui, sobre o Concílio Vaticano II. De um doutor, o cidadão é doutor não sei o quê, ensina para na Universidade do México, ensina não sei o quê. Só tem anel e título, né? Teólogo. Teólogo. Um livro confuso. Ele diz uma coisa, depois, com outras palavras, ele diz aquilo que está dito em cima, sobre o Concílio Vaticano II. E anarquiza a igreja pré-Vaticano II, portanto a igreja de Trento, anarquiza, como se o mal que aconteceu à igreja fosse o Concílio de Trento. Isso não é verdade. Exato. Isso não é verdade. Ao contrário. É o contrário. Quem foi esse? É um Brigente. Brigente é o sobrenome dele. O primeiro nome... Brigente, né? Brigente. Brigente. Esse está Coleção Vaticano II. Na Coleção Vaticano II, né? É um livro confuso. É um livro confuso. E também deteriora mais ainda a imagem da igreja. Uma pessoa que pega aquilo ali, lê sem conhecer a história, vai dizer, rapaz, por isso que muita gente abandona a igreja. Não podia ser diferente. Eu tenho a impressão, padre, que o que o senhor está me passando aqui da Concílio Vaticano II, esse todo tumulto, também está existindo em parte hoje, né? Sim, porque foi uma crise. Uma crise, né? Consequência, não é isso? Por quê? Repito, era necessário, acho que uma abertura, a igreja precisava se abrir, né? De fato, a igreja se fechou ao mundo moderno. Por que se fechou?
que é o mundo moderno. O que é o mundo moderno? É um mundo emancipado. Veio o Renascimento, tem que voltar para a história, senão não entende as coisas. É importante você conhecer a história. Conhecer a história. O Renascimento do século XIV. O que é esse Renascimento? A igreja está numa crise danada. Está na crise. Difícil. Está na crise. Os papas saem de Roma, vai morar na França, aquela confusão. Nessa época, né? Nessa época. Ressurge a teologia escolástica, não tinha novidade, era repetir coisas já requentadas. Era requentada, era uma teologia requentada. Pronto, tá. Surge homens intelectuais, homens tal, etc. Época do Renascimento, né? Renascimento. Então, esses homens voltam-se para a cultura grego-latina. Voltar aos clássicos gregos, latinos, tudo mais. E é portanto, um florescimento então, da cultura, da arte, literatura. Né? Filosofia depois. Não. Então, isso ressurge. Isso que a gente vê hoje, Valverde, essa história que está aí na moda, por exemplo, esse culto ao corpo, vai ver lá no século XIV, século XV, Renascimento. Né? Só que dentro desse renascimento surge um tal do humanismo. Esse humanismo, já nas suas origens, é um humanismo ateu. Já começou daí, né? Século XV. Né? O humanismo ateu. Quer dizer o seguinte, olha, nós não precisamos mais de Deus. O homem se basta a si mesmo, não precisa mais de Deus. E confundir muito isso com o modernismo. E aí o seguinte, é como se colocasse Deus separado, fora da história. Nós não precisamos mais de Deus. Somos verdadeiros deuses. Então, né? o mundo moderno tem as suas raízes aí. E eu disse também aqui, com o Álvaro, a questão, na origem dessa crise também está o protestantismo. Começou por aí. Na origem dessa crise que o mundo está vendo hoje. Veja que é uma crise violenta. Desde o princípio. É uma crise violenta, meu amigo. Essa crise não vai passar amanhã, não. É o mundo ocidental como um todo que entrou numa tremenda crise. É crise espiritual que gerou essa crise moral e essas crises todas. Crise religiosa. Padre, vamos dar um pequeno intervalo, você e nosso convidado especial, para entrar no segundo bloco, continuando esse assunto tão palpitante com o Padre Cícero Leite. O Hospital Vida cresceu, com um corpo médico especializado, oferecendo um moderno centro cirúrgico, UTI, hemodinâmica e exames de diagnósticos complementares. A sua referência hospitalar. Agora, o Hospital Vida está credenciado com todos os melhores planos de saúde do estado, além de atendimento com preços acessíveis para você aproveitar o melhor da vida. Hospital Vida, humano por natureza. Fone 3214-9700. Diretor técnico médico Dr. Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345AL. A saúde é conservada pelo conhecimento e observação do corpo. O tratamento de lesões sem os riscos das cirurgias convencionais já é uma realidade em Maceió. A Angioneuro oferece a todos a radiologia intervencionista para diagnósticos e tratamentos guiados por imagem, de forma menos invasiva e segura, com recuperação mais rápida e a garantia de uma equipe médica especializada. Angioneuro, uma nova visão da sua saúde. Anexo ao Hospital do Açúcar. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A MedRádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico Dr. Rui Costa, CRM 2005AL. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro.
Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos voltando com o nosso programa Construindo Pontes. Hoje, muita cultura religiosa com o Padre Cício Leite. Gente, é uma aula de religião, de história, um documento histórico. Esse programa, coisas que eu nunca vi na vida, eu estudo muito, nunca vi isso tudo. Então, para todos os amigos leigos, nossos padres, nosso povo de Deus, a família cristã, vamos analisar, trabalhar nos seus grupos, historicamente ver como a igreja tem superado todos os obstáculos. E vamos esperar também atualmente. Porque, Padre Cício, quais, nesse caso, com tanto problema no passado, a igreja superou, com dificuldade, mas superou. Porque ninguém deixou a nossa igreja. Agora, quais os custos e benefícios do cursilho para hoje em dia? Isso foi o que trouxe para a gente. Deixa eu ainda colocar duas Sim. questões aqui. Você vai me controlando. Tá certo, né? tá ok. Veja, então, o mundo moderno é um mundo que nasce do Renascimento, desse humanismo, do protestantismo. Aqui. O Renascimento, o humanismo, E o protestantismo. ateu, e o protestantismo. Isso aqui Esse triângulo deu o mundo moderno de hoje. é esse mundo moderno. Você sabe o que é o mundo moderno? Isso é uma coisa bem para você em casa entender isso aqui. O mundo moderno é um adolescente mal educado e que não teve uma boa formação. Isso é o mundo moderno. Encrenqueiro, briguento, Encrenqueiro. só quer ter vantagem, não Aquilo quer ter aqui. direitos. Aqui, Direitos e um obrigações. menino assim que chega aos 18 Prepotente. anos. Chega aos 18 anos aqui e diz assim, não, eu não quero mais saber de pai e mãe. Mas depende deles. Eu me basto a mim mesmo. Isso é o mundo moderno. Mundo moderno. Moderno não é essa maluquice que a gente vê aqui. Um vestido moderno. Fulano é moderno. Moderno o quê? Moderno é cabeça. Cabeça. É cabeça. É o modo de agir, estado de de ser. espírito. É. É o estado de As espírito. atitudes da pessoa, né? É isso que é moderno. Moderno. Moderno é você botar Chiquérrimo, isso aqui. grife. Fulano não tá moderno. Tá na grife isso é aí. bobagem. Isso é bobagem. Bobagem. Isso é tolice. Isso não tem nada de modernidade. Exato. Moderno não é você botar um calção, sair desfilando na praia da avenida. Fulano é moderno. Não é isso que é moderno. É um estado de espírito. É uma emancipação do sagrado, da religião. Não precisamos de Deus. Veja que aqui nossa esquerda atrapalhada, aqui, Atrapalhada quando mesmo. tem confusão lá, o Estado é laico. Quer dizer, o Estado é Sem laico. Deus, estou aí, né? mandamos, né? Estado laico, etc. Quer dizer, Enche a boca nós não mesmo pra dizer. precisamos de Deus. Enche a boca para dizer. Precisamos de religião. Por que se despreza tanta religião? Se marginaliza, se ridiculariza, tudo mais. É o humanismo ateu, né? É um humanismo ateu. Exato, o senhor falou nisso. Que vai degringolar nisso que está aí. E tende a piorar se E continuar vai assim. piorar, meu amigo. Não vai ter salvação para isso, não. Tá? Então, esse é um ponto, né? Uma outra coisa que eu ia colocar, mas agora me fugiu. Então, você perguntou os ganhos. Veja, na verdade que o Papa João XXIII viu, e eu vi uma visão profética. E outra coisa, se esse mundo nasce ateu, nasce contra a igreja e sem o controle da igreja. Na verdade, a igreja ela teve um papel preponderante na cultura ocidental. Nós já dissemos aqui que o mundo, a cultura ocidental, Depende nasceu dentro da igreja. Grandes seminários, colégios, né? Nasceu a cultura, a civilização. No Brasil, São Bento é um exemplo, né? Nasceu dentro da igreja. Exato. A civilização. Ela se emancipa, cortou, mas não precisava ser inimiga. Mas ela se tornou inimiga da igreja. E passou a detratar a igreja. Certo?
detratar, anarquizar. Aí, o nosso... Agora é São João 23. São João 23. Bons, gorducho, homem bom. Bom, né? bom, exato. Homem bom, visão, etc. Entendeu? Pois bem. Mas sofreu muito, né? Não, porque ele morreu logo. Morreu logo, né? Ia sofrer se não tivesse morrido. Ele morreu em junho do ano seguinte. Com um ano só. Ele abriu o concílio em outubro, em junho do ano seguinte e morreu. Acho que morreu de tanta preocupação. Padre Mas Cícero. ele teve. Inclusive, há umas famosas cartas de João XXIII. Essas cartas foram publicadas já por o Papa Paulo VI. Quem tem isso não vende, não empresta por dinheiro nenhum. Essas cartas dele. Preciosidade dessas cartas. Eu, infelizmente, tinha, e eu não sei aonde que entrou, eu perdi. Né? Na época eu não entendi muita coisa. Hoje isso me faria um bem imenso reler essas cartas. Mas essas são cartas de observações, mostrando preocupação pelo rumo que estava tomando que o concílio estava tomando. Porque o Papa pensou o seguinte, né? Que o concílio, ele era... se abriu o concílio em outubro, em dezembro os bispos já voltaram para suas dioceses com tudo resolvido. E não, nós dissemos aqui o seguinte, na primeira sessão, aula conciliar, há um bispo da França, porque tudo, hoje quem diga que na verdade, quando foi publicado, lançada a ideia do concílio, os bispos alemães, franceses, holandeses, belgas, eles formaram um bloco. Um bloco, né? Poderoso. Tá? E era para se opor ao bloco de Roma, que era a Curia Romana. Isso houve atrito. Olha, muitos interesses, né? Também para nossos padres, é bom saber, houve atrito. O cardeal da Holanda, Alsink, não sei se pronuncia assim, o Alsfrink, não sei. Não sei. Isso é de menos importância. Ele fazia parte da mesa. Quando estava falando o que era o prefeito da Congregação da Fé, que era o chamado Santo Ofício. O famoso Santo Ofício, né? Que era um cardeal também, que era muito duro. Mas que era um homem bom, que nas tardes ele ia distribuir dinheiro com os pobres e tudo mais. Esqueço, Ottaviani. O Ottaviani está falando, fazendo algumas ponderações, e passou o tempo dele. Então deu um sinal para parar. O Ottaviani continuou. Ele desligou o microfone. Quer dizer, foi uma coisa rude, Foi rude. Houve cenas daqui. História não escrita do Concílio Vaticano II. Então, só quando eu vejo esses documentos aqui escritos, que colocam... Eu vi um documentário que as Paulinas... Mas foi as Paulinas fizeram... É bonito, está muito bem feito, mas isso é um lado, não é o outro lado. Só mostra um lado da... É um lado, não é o outro. Para que a gente possa... eu, por exemplo, agora que eu estou gostando mais do concílio. Quanto mais pesquisa, mais vê, estuda... Lendo essas questões, eu me apego melhor, eu passo a entender melhor. Exato. Passo a entender melhor o concílio. Né? Porque outra coisa, não foi só no Concílio Vaticano II que houve isso, não. O de Trento houve, o Concílio de Nicéia houve, houve dois grupos também acirrados. Um grupo do Ario, que negava a divindade de Cristo, o grupo dos que afirmavam a divindade de Cristo. Que negavam a divindade de Cristo. O Concílio de Nicéia, já falamos aqui, ele até botou aqui, o Paulo já colocou aqui. Então sempre houve isso. Impressionante. Né? Agora, o que eu vejo é o seguinte... É por isso que você conhecer a história. Exatamente para fazer a comparação. E por isso que a gente, para ser um bom católico, ter convicção, a gente precisa conhecer. Exato. Né? Todo o problema que passou, né? E uma frase de Santo Agostinho que eu me lembro sempre, e de vez em quando eu digo lá na paróquia, olha, essa frase de Santo Agostinho, a igreja caminha entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. De Deus. Entre santos e pecadores mesmo. Que já dizia e ele chamava a igreja santa e pecadora. Exato. Agostinho. Isso, Agostinho, século V. Já tinha essa visão. Por quê? Porque a igreja é santa no seu cabeça, mas nos membros ela é pecadora. Em mim, você, no Papa, no Bispo, tudo, a igreja é pecadora.
né? Nicé, exato. O Nicé. Mas Nicé, no Concílio de Nicé, o Papa não usava mitra, não, viu? Nem tiara. E outra coisa, quem convocou o Concílio de Nicéia não foi nem o Papa, quem convocou foi o imperador. O imperador? Constantino. É aquele que naquele tempo mandava Naquele na tempo igreja. era né? isso, essas questões todas. Tal sorte que uma coisa boa, a igreja foi sempre... Aí, Sempre superou, né? ela foi superando tudo mais, mas uma coisa boa. O mal que o mundo moderno fez à igreja foi um bem para a igreja. O mal que o mundo moderno, sobretudo depois da Revolução Francesa, antes, mas sobretudo a partir da Revolução Francesa, quando os estados se romperam com a igreja, etc., como aqui, a nossa republiqueta, um paizão desse. Republiqueta. Isso é uma republiqueta, né? Não porque... De banana mesmo. Não, entendeu? Tá aí a confusão toda aqui, sabe? Ninguém se entende mais. Ninguém se entende mais. Para onde é que a gente vai? Para onde é que essa história está nos levando? Ninguém sabe. É muito imprevisível tudo isso. Em 64 eu era menino, tinha 12 anos. Nem tinha 12, eu tinha 11 anos. Mas eu me lembro que eu vi isso aqui. Minha família foi sempre de muita confusão política e tudo mais. Eu não só que o menino já via isso lá na minha casa, né? Pois bem. E Nicéia não tinha uns mitos, né? No Conselho de Nicéia? Vários mitos de Nicéia, né? Tem o quê? Mitos. Não. Dom Brau declara, né? Sim, isso é idiota. Isso é um idiota. Isso é um idiota. Isso é para vender livro. É o que o senhor falou desses mitos que surgiam, né? Essas maluquices, né? Isso aqui é idiota. Esse é um maluco mesmo. Isso aí é para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, isso. Para ganhar dinheiro. Isso é idiota. Só para aparecer. Para aparecer. Como muitos hoje em dia, né? Também, para ganhar dinheiro. Hoje em dia tem muitos assim. Mas a igreja teve um ganho imenso. Eles negam. Nega a divindade de Jesus, né? Exato. Não é um maluco como ele disse? É isso. Dentro da própria igreja. Havia uma ala. Uma ala. Dizer que Jesus era um demiurgo, quer dizer, um ser que fazia a ligação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Mas não era Deus. Mas não era Deus. Né? Então você nega toda a revelação neotestamentária e a atração da igreja até aquele momento. Tinha que fazer uma outra Bíblia, né, padre? Exatamente. Escrever tudo. Responde isso aqui, né? E a Alemanha foi ariana até, eu acho, ainda hoje é ariana. Ariana. A Alemanha é ariana. Ninguém esqueça isso. Né? Ninguém esqueça, vem daí. Até Hitler. Vem daí. Exato. A raça ariana. Raça ariana. Você está entendendo a questão? Mas eu quero dizer o seguinte, houve um ganho, quer dizer, eu acho que agora é uma oportunidade. Porque é o seguinte, eu acho que aqui para nós, deixando a igreja como um todo ficando no Brasil, a gente deu, eu acho, duas coisas que não foram boas para a igreja aqui no Brasil. Primeiro, foi a pressa de pôr o concílio, as decisões do concílio, e tal. Eu me lembro que lá na minha paróquia, lá em Sergipe, é uma igreja bonita, uma igreja barroca, bonita, tem um altar bonito, rapaz. Um altar bonito, meninos ajudando missa. Ainda hoje eu me lembro Se encantava com aquilo, né? Entendeu? E tudo mais. E derrubaram a igreja, o altar e tudo. Em Sergipe foi? Foi em Sergipe. Uma coisa triste. Com essas mudanças mudaram o altar? Mudaram tudo, quebraram tudo. Meu Deus. Uma loucura. Tradições, né? Pois bem, eu me lembro dessa senhora, porque era uma mulher devota, daquela religiosidade sem raiz, sem nada, como o nosso povo é devoto, mas sem raiz. Sem raiz. Sem conhecer profundamente a religião. E essa senhora, quando ela viu, entrou na igreja e viu aquilo, ela disse, é isso que é? Foi essa reforma que o padre fez aqui? Não vem mais não, né? É isso aqui que é o altar? E nessa igreja eu não entro mais. E essa velha... Uma tradição de muitos anos. Essa senhora morreu e não pisou mais os pés na matriz. Nunca mais, pai. Que toda noite ela estava lá rezando o texto. Quer dizer, tudo sem preparar o povo para essas mudanças. Não preparou. Né? Quer dizer, é uma coisa matutada. Matutada. Né? É coisa de intelectual mesmo, né? Não, não é de intelectual, não. É de quem não tem juízo. Sem juízo. Intelectual doido. Outra coisa triste aqui, e eu acho que a crise nuclear do Brasil também passou por isso. E vou me explicar. Veja, eu não sou adepto de batina. Eu usei batina no seminário, quando eu entrei, mas isso acabou e tudo mais. Nosso tempo hoje é muito quente, né? Minha turma lá na Bahia, nós não vamos usar batina, vamos fazer batina para ordenação. Bem, eu entrei nessa também, certo? Não sou contra, nunca fui contra a batina. É gosto de cada um. Agora, mesmo, né? agora você vê, tudo voltando aqui é batina aqui.
Esse pessoal não conheceu esse tempo de Não barulho. conhecia esse tempo. Esse pessoal não era. Eu acho que a mãe deles era tudo garotinhas. tudo garotinhas. mais. Você percebe a questão? Por Como que isso mudou, aqui? né? Porque houve uma coisa também muito violenta. É uma dessacada. É daí, né? Exato. Hoje a gente vê, essa coisa estranha, Estranho, né? né? Eu acho estranho. Eu não, Mas é bonito, né, padre? não, pra mim não. Acha não, né? Não, quando eu Nesse vou tempo quente, nesse na tempo catedral quente. ali, a gente veste ali aquela... Só em cerimônia, né? Cerimônia assim, é bonito. Bom, Mas no dia a dia, eu acho que no dia a dia é não é uma roupa prático, de não. igreja. É. Uma roupa de igreja. Dentro Né? da igreja. No dia a dia. É muito incômodo. Isso Muito aí. quente, muito calor, muito tropical. Mas eu não... É gosto, né? Mas eu também não... Eu só acho o seguinte, isso é uma reação É a reação às coisas tronchas que foram feitas em nome do concílio. do concílio. Né? Isso é uma reação. Há uma ação, reação. Igual sendo o contrário. Exatamente, aqui. Por exemplo, o concílio aboliu o paramento preto. O concílio aboliu por quê? Paramento preto, né? Porque se deu todo um sentido bonito à questão da morte, então uma dimensão mais pascal da morte. É bonito. Então, antes era o julgamento, aí preto, aquela coisa aqui. Pois bem, era um pano para fazer encomendação da missa de sétimo dia e tudo mais. Eu alcancei isso aqui na laje, meu querido amigo Padre Braz, tá velhinho lá na Várzea, lá em Recife. Botava-se um pano preto com 4 castiçais, e aquilo era triste, porque o padre de paramento preto tirava o paramento, botava uma capa de aspés preta. Calor brabo desse, né? E rezava o Liberamedom. Era triste isso. Amedrontador mesmo, né? Triste que os padres tinham boa voz, cantavam aquilo ali. Não tinha cristão que não chorasse aqui. Chorava mesmo ali. Né? Então, o conceito, essa dimensão mais de era missa longa, né? Missa de julgamento. E agora a dimensão mais pascal da morte. E está correto. A morte não é um fim. É o início. A morte é a passagem para a vida aqui no mundo. Uma novela nova, né? Mas um dia desse eu tomei um susto. Porque eu vi um padre de paramento preto. Eu tomei um susto. Na própria cerimônia. Eu tomei um susto. Quer dizer, que já passou mas eu vi o isso, seguinte, a minha leitura, cheguei em casa, uma reação àquilo que foi feito, sem muita calma, sem preparação, sem muito critério, sem muito cuidado. Né? Há ganhos do concílio, há ganhos, a gente nem imagina. Né? Olha, isso aqui na minha cidade, umas irmãs foram para lá, porque não tinha padre, a crise de padre, aí os bispos botavam freiras para cuidar de paróquias, e lá nessa cidade, onde essa senhora disse que não entrava mais na igreja, se tirou os paramentos violas, que agora está voltando também na moda, está voltando, mas havia coleções desses paramentos. Sabe o que as freiras fizeram? Sim. Botaram para limpar o chão da igreja. Não é possível, padre. Esses paramentos. Tradição, né? História. Sabe o que aconteceu agora? Está voltando. E cada cor é um tempo, né? Cada cor é um tempo litúrgico. Exato, litúrgico. Está voltando. Falar em tempo litúrgico, por que hoje não se cobre mais o santo com aquela... Porque é uma coisa também que não tem muito sentido. Não tem muito sentido, né? Cobrir o santo. Né? Algumas paróquias cobrem, né? né? Quinto domingo, aí se coloca e tudo mais. No quinto domingo eu mando botar um pano vermelho no crucifixo. Não bota posto, não, bota pano vermelho. Você pode perder assim aos poucos sua tradição? Não é muito romper, não? Não vejo isso como sem tradição. Preparar o povo. Isso não é... porque existe uma tradição com T maiúsculo e uma tradição com T minúsculo. Só de fazer por fazer. A tradição com T maiúsculo, essa não pode acabar. E se mexeu também, se quis mexer nessa tradição com T maiúsculo. Tem que ser devagarinho, né, padre? Agora, uma tradição com T minúsculo, pano, isso são detalhes. São detalhes. Questão mais de cultura. O que vale é a formação mesmo, Exatamente, a formação, né? Mas são coisas assim que a mim chama atenção. Me chama atenção. Eu não critico. Minha leitura é o seguinte, é a reação. Tem uma pergunta aqui para o senhor que é interessante, padre. Repare mesmo. Como o senhor é um homem estudioso, que vê bem, franco, o que é que o senhor acha do abraço da paz na missa? Eu gosto. Não acho bom aquele chamego, a folia. Tá, corre para lá e para cá, né? A folia não. Mas essa coisa de você... Ao lado seu, é o seguinte, né? Ao lado seu, não? E eu tenho uma certa desconfiança, eu não sei se é... não sei, eu não saberia dizer com segurança. Na teologia eucarística protestante de Lutero, ele diz uma coisa curiosa. Ele diz que
que a Eucaristia, comungar a Eucaristia, porque eles têm a Eucaristia, só não como presença de Cristo e tudo mais. É a comunhão na fraternidade. Não sei se eu me expressei Uma bem. partilha de todo mundo junto, né? Quer dizer, se eu só posso comungar do pão eucarístico se eu for capaz de comungar na vida do irmão. Eu não sei se... É sim, né? Isso daí, né? Eu não sei se essa história do abraço da paz... Faz parte disso também. Por quê? Porque eu já disse a vocês aqui, repito, quer dizer, muitas coisas da teologia liberal protestante alemã entrou, muitas coisas entraram. Às vezes até pessoas estranhas, famílias que não estão se dando bem, se abraçam aquela oportunidade de confraternização, né? Às vezes é abraço tamanduá. Tamanduá, né? É abraço tamanduá, muitas vezes. Certo? O Padre Cícero, olha, esse assunto é fascinante. Agora, estamos chegando no final, mas eu queria uma pergunta para o senhor, o seguinte, atualmente, com toda a avanço do concílio, estamos precisando de outro concílio já? Não, eu acho que não. Porque o nosso Papa está numa situação difícil também, né? Modernização. A igreja está tentando mudar tudo e ele lutando para tirar essa diferença, não está conseguindo. Eu acho que nós não vivemos ainda o Vaticano II na sua plenitude. Você viu o Concílio de Trento, no século XVI. No Brasil entrou aqui, só no século XIX. Isso aqui vai entrar no século XXIII. É verdade que o Vaticano II já mais. Mas os documentos do concílio, a gente já... Vai para o 22, né? Quer dizer, a gente já trabalhou aquilo. O que a gente sabe? O que a gente sabe disso? Tem outra pergunta aqui também forte para o senhor. O que está mudando? Aliás, qual a dificuldade maior do Papa atualmente na nossa igreja? Rapaz, complicado, né? Complicado, eu não saberia. Eu acho que Roma, de fato, é um foco de conservadorismo. Acho que não precisava também isso. Eu acho que nem tanta fome ao prato, nem tanta sede ao pote. Porque ele disse que demoraria pouco como Papa, não foi? Sim, já está preocupado, já né? com 79, 79, né? Pela idade? Próximo ano... Não, ele pode ficar até a morte, né? O Bento XVI, fraco, já não aguentou a barra, porque foi traído por gente lá de dentro, da Cúria Romana. Traído porque ele confiava naquelas pessoas. Confiou, né? E tudo mais, etc. Não sei se seria complicado, porque você ter 2 papas eméritos e um papa governando a igreja. Ia voltar o século... Aos 3 padres, aos 3 papas do passado, né? Se bem que você vê a postura do Ratzinger, né? Você vê a postura dele. Do Ratzinger. Padre Cícero, você que está nos assistindo, gente, esse debate vai continuar ainda, porque é muita coisa do nosso igreja para começar. A história é viva. Padre Cícero, suas considerações finais. Não, eu espero contribuir, né? Quer dizer, você que eu tenho a verdade. Eu por necessidade de conhecer as minhas indagações, é que eu pesquisa, né? Meto a cara em cima dos livros. Enriquece nosso telespectador. Pronto. E eu não gosto de precisar da internet, não. Eu gosto do livro. Do livro mesmo. Porque eu vou brigo, risco, e às vezes xingo, deixo pra lá, depois eu pego novamente. Rasga a folha de novo. Não rasga. Mais furadinho, mas serve, né? Não. Vem furadinho de traço, né? Eu só risco. Só riscando, né? E boto desaforo no pé da página e tudo mais. Eu gosto da concordo ideia. com isso aqui. Esse livro aí que foi que eu li agora aqui. Exato. Ainda pedi mais a um amigo. Dizer, Célio, eu não sei se eu entendi isso. O professor Célio é um homem ponderado, mas professor de filosofia da linguagem. Se bem que é outra história aqui. Dá uma lida aqui para ver se é isso que eu entendi. E ele leu e disse, é o que você entendeu. É uma pena, né? É uma pena isso, né, padre? Assim, agora esse homem é doutor. Doutor, é padre, é doutor. Parece que tá Deus, é de Tubarão, parece. Santa Catarina. E visou uma arneira dessa e fica por isso mesmo. Quer dizer, uma coisa confusa. Eu acho que isso não ajuda, meu amigo. Isso não ajuda. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Padre Cícero, muito obrigado por mais uma aula para a gente de história da nossa igreja, Concílio Vaticano II. E vamos mais ainda precisar do senhor, porque nós vamos aprender muito para verdadeiros cristãos, gente. Tem que conhecer a igreja, saber as dificuldades para apoiar ela. Até o próximo programa, se Deus quiser.